Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Você já ouviu aquele ditado que não devemos dar pérolas aos porcos? Ou aquele outro, o porco é sempre o exemplo, né? Você não conseguirá ensinar um porco a dançar, porque você vai estressar o porco e vai se frustrar. Esses dois ditados, eles falam da gente não desperdiçar as nossas energias, né? Dar pérolas aos porcos é um desperdício. E o não ensinar o porco a dançar porque ele vai se estressar e você vai se decepcionar também entra na linha do desperdício de tempo, de energia, porque ele não vai aprender, né? Só que é muito mais do que o desperdício das pérolas ou do ensinar alguma coisa que a pessoa não vai aprender. Vai além. Eu acho que está muito mais na linha do significado. Porque o que é pérola para você, o que é uma coisa importante, pode não ser para o outro. Pode não ter a significância que você acha. Ele pode não aprender a dançar, que para você é importante, porque ele não quer aprender. Para ele aquilo não é importante. E a gente precisa ter isso muito claro no nosso dia a dia, nos relacionamentos. Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é importante para a gente não é importante para o outro e a gente fica magoado, fica decepcionado porque o outro não está dando valor para aquilo. Exemplo simples, uma casa limpa. Para algumas pessoas, ter tudo limpo, organizado, cada coisa no seu devido lugar, é uma pérola, é uma coisa muito importante. Tem um significado grande. Eu me sinto melhor se a minha casa estiver arrumada, se as coisas estiverem no lugar certo. E aí, se alguém vai lá e tira o copo do armário, usa e deixa em cima da mesa, e eu vejo aquele copo em cima da mesa, aquilo me irrita, me enraivece. Como é que a pessoa não entende, né, que aquilo fora do lugar destoa? Mãe com quarto de adolescente. A mãe entra pela porta do quarto, na maioria das vezes, e as coisas estão espalhadas, roupas em cima da cama, o sapato no caminho, né? E aí fica irritada, porque para a mãe aquilo é uma ofensa. Algumas, né? Exemplos. É uma ofensa. Como que pode viver no meio daquela bagunça? Para o dono do quarto, que vive com aquele armário bagunçado, livro para todo lado, roupa jogada por todo canto, tá tudo normal, tá tudo bem. Para ele não é um valor importante a organização. E aí o que a gente faz? Deixa para lá? Quando a gente convive com o outro, é importante que haja comunicação, que haja escuta, né, e que haja uma tentativa de entendimento. Então vamos conversar. Nem tanta bagunça, que para o jovem, para a pessoa, está tudo normal, e nem tanta ordem assim, que não é a coisa mais importante. Vamos aprender a equilibrar, relevar. No relacionamento a dois de casal, normalmente tem um que acha toda a data muito importante. Então eu tenho que comemorar o dia do namoro, o dia do primeiro beijo, o dia do casamento, o dia do noivado. No dia, tem que ser naquele dia, senão não comemoramos, tá falho. Para ele, aquilo é uma pérola. Normalmente o outro, o parceiro, nem lembra da data. Ou não vai se incomodar se o aniversário que caiu na quarta-feira seja comemorado no sábado. Tá valendo. Para ele aquilo não é um valor importante. E aí esse fica ofendido porque quer comemorar no dia, e porque o outro não está nem aí. E esse fica ofendido porque o outro faz questão que seja comemorado no dia e não é tão importante. Então vamos conversar, amadurecer. Por que a gente vai comemorar? É na quarta-feira, mas a gente vai comemorar no sábado?
porque eu não estou trabalhando no sábado, porque o sábado é mais fácil da gente combinar alguma coisa, vamos ceder daqui, vamos ceder dali, mas não vamos deixar de comemorar. Né? Meu aniversário de casamento é no dia 13 de janeiro. Eu fiz a comemoração de bodas de prata dos 25 anos no dia 31 de janeiro. Né? Porque foi o dia que conseguimos a data na igreja para fazer a celebração, que os meus amigos já tinham passado as férias, voltado para a rotina, estava todo mundo ali que eu queria ver no dia 31 de janeiro. E o aniversário de 35 anos, que foi as bodas de coral, a gente fez no dia 25 de janeiro, não foi no dia 13. Foi a mesma coisa, facilidade do salão que a gente foi alugar, a comunidade, é o mês. Estava comemorando, para mim tudo bem, para o marido tudo bem, mas o importante, comemoramos. Então a gente tem que chegar no meio termo. Então, o dar pérolas aos porcos, mais do que desperdiçar tempo numa coisa que não é importante, ou desperdiçar aquele valor da pérola com quem não dá atenção, é mas tentar entender o que é pérola para ele, o que é pérola para ela, o que é pérola para o outro. Seja o usuário do nosso serviço, que tem outros valores, seja o nosso parceiro de vida, seja a nossa família. É deixar claro o que tem valor para mim e para o outro, tentar entender o que é valor para o outro, valorizar isso que para ele é valor, que para mim pode não ser tão importante, e chegar num acordo, no meio termo. Então, dar pérolas aos porcos, sem desfazer dos porcos, é dar valor ao que tem valor para mim e ao que tem valor para o outro também, e chegar no meio termo. E aí nem a gente vai se estressar tentando ensinar o porco a dançar, né? E o porco também não vai se estressar, nem a gente vai sentir que perdeu tempo e vai ficar frustrado, porque a gente chegou no meio termo desse dar valor. Então, os nossos relacionamentos sociais serão mais proveitosos, mais prazerosos, se a gente conseguir identificar isso. E identificar o que é valor para o outro depende de escuta, depende de comunicação, depende de um olhar atento, de uma percepção do outro, de uma preocupação com o outro. E aí a gente vai descobrir o que é pérola e vai dar polimento a essa pérola para que ela ganhe valor, né? E a gente vai ter o valor do outro como o valor da gente também. Então pense nisso, dar pérolas aos porcos, né? É mais do que não desperdiçar o tempo da gente com coisa ou com pessoas que não vão dar atenção. É esse cuidado, esse olhar de descobrir o que faz sentido para a vida do outro. É a gente estabelecer nas nossas comunicações uma conexão do que é importante, em primeiro lugar, e do que é depois. É educar as nossas crianças, por exemplo, a comer o que é saudável, para depois ter direito à sobremesa, que não é tão saudável, ao refrigerante, ou como diz a minha netinha, né? Primeiro o saudável, depois o divertido. Primeiro o leite, depois a bolacha recheada. Primeiro a fruta, depois o doce. Primeiro a comida, depois a sobremesa. E isso é uma estratégia, né, de o que é valor para a criança, que é o doce, a sobremesa, o chocolate. Para a gente pode ser um malefício para a saúde, mas pode ser um acordo, pode ser um doce mais saudável, feito em casa, feito de fruta, uma compota, pode ter um valor diferente. E identificar esse valor e dar esse valor, dar essa possibilidade. E educar. Todos nós precisamos ser educados no paladar, nas coisas importantes. Quem não gosta do momento de lazer? Só que para ter o momento de lazer, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as contas, tem as prioridades primeiro. Então, o momento de lazer, que é a pérola, é a cereja do bolo, né, é o que vem depois, ele vem depois do que é importante, do que é necessário, do que é preciso fazer.
É tomar o remédio, tomar a vacina. A vacina dói, é injeção, mas ela é necessária para preservar a saúde. A saúde é a pérola que a gente está cuidando. Então vamos tomar o remédio, vamos tomar a injeção, vamos ensinar as crianças, dói, mas é necessário, né? Porque a gente tem um objetivo lá na frente, uma coisa melhor, uma pérola, uma cereja no bolo, um chocolate que a gente quer alcançar, um lazer, uma viagem. Nos usuários da área da assistência, por exemplo, eles precisam muito de roupas e a gente dá as roupas. Quando você simplesmente dá, a pessoa está precisando de uma camiseta. Eu vou lá e dou, tem uma camiseta amarela do tamanho da pessoa, eu dou a camiseta, porque ela precisava de uma camiseta e eu não quero nem saber se ela gosta do amarelo, se ela não gosta, eu quero saber que ela está precisando e que eu dei. Mas aí se eu decido fazer um bazar, que seja uma ação de escolha ou que seja com valor monetário, né, eu estou dando a possibilidade da pessoa escolher. Nos serviços de acolhimento que eu trabalhei, a gente fazia o bazar, então eu recebia as doações, a gente triava aquelas doações, tirava aquela roupa furada, rasgada, manchada, sem condições de uso, deixava os melhores. E aí, uma vez por mês, a gente avisava os usuários, vai ter bazar tal dia e tal hora. E era aberto ao público. Então, o bazar tinha duas perspectivas. Primeiro, a de suprir a necessidade do usuário e dar a oportunidade dele escolher. Por quê? Se ele está precisando da camiseta e eu dei a camiseta amarela, sem saber se ele gosta de amarelo ou não, vai ter um valor. Ele cobriu, estava precisando da camiseta, ele se vestiu da camiseta, a camiseta serviu, ok, usa normalmente, até não poder mais, e na hora que eu ganhar outra camiseta eu jogo aquela fora. É lixo. Né? Tem um valor. Valor da necessidade do momento e virou lixo. Mas, se o usuário vai lá, eu monto um bazar, e ele precisa de uma camiseta, ele escolhe a camiseta amarela, e ele paga 50 centavos naquela camiseta, que foi o dinheiro que ele conseguiu vendendo latinha. E ele gostou da camiseta amarela. Então, ele vai usar a camiseta amarela que ele está precisando, que ele comprou com o dinheiro dele, mesmo que o valor seja pequenininho, simbólico, e ele vai cuidar. E eu vi isso na prática. Ele ia lá, ele comprava aquela camiseta por aquele valor simbólico e ele lavava, ele cuidava, não vira lixo. Não vai parar no chão do banheiro quando ele ganha outra e joga fora. Não, ele quer cuidar. Eu paguei, eu escolhi, tem outro valor. Né? Tem uma significância, porque eu fiz alguma coisa para ir lá escolher. E aí depois que os usuários escolhiam, tinha aquele horário deles, compravam por 10 centavos, 50 centavos, R$1, um preço simbólico, as coisas que ele precisava. Aí a gente abria para o público, no geral, para quem não estava dentro do serviço. Aí era para arrecadar dinheiro e dar visibilidade ao serviço, porque aí a pessoa entrava dentro do serviço do acolhimento, ela era munícipe. Não conhecia e aí, junto com os usuários, ela falava assim, nossa, são pessoas como eu. Eu achava que aqui dentro tinham pessoas assim, X, Y, Z, e eu estou descobrindo que são pessoas normais como eu, A, B, C, D. Então, cria uma convivência, uma inserção naquela sociedade, diminui o preconceito, a barreira do preconceito, e gerava um dinheirinho para comprar aquelas coisas que o convênio não cobre, as necessidades imediatas, para fazer uma manutenção, para adquirir um jogo, uma coisa que o valor do convênio não cobre. Então, eu sempre fiz isso. No serviço de abordagem de rua, a gente não fez a ação de vender, mas a gente abriu para o público também, fez na Praça da Sé. Imagina, né, a visibilidade. Então, a gente fez a ação, arrecadamos antes e arrecadamos no dia. Então, vinham pessoas que sabiam que a gente tinha publicizado que ia ter aquela ação e traziam as sacolinhas para dar para os usuários. E vinham os usuários para escolher. E aí a gente determinou um critério. Olha, cada pessoa vai ter direito a 3, 4, 5 peças
Aqui pode escolher 2 camisetas, pode escolher um sapato, né? Depende do que você tem também para dar e o mecanismo que você vai fazer para que o máximo de pessoas possa ser beneficiada. E aí eles vinham e escolhiam. Então é dar valor, é dar significância para aquilo que você está fazendo. E é quando você faz isso, a pessoa também vai interpretar aquilo como um valor diferente. A roupa não é só uma roupa dada, doada, ele foi lá e escolheu. Tem o valor da escolha. Ele foi lá e pagou minimamente, simbolicamente, mas eu comprei, é minha. E aí ganha outro valor. Então, quando a gente ouvir o não vamos dar pérolas aos porcos, não vamos pensar só na questão do desperdiçar o tempo, jogar o tempo fora, energia fora, aquilo que é importante para a gente fora. Vamos pensar no dar pérolas aos porcos como descobrir qual a significância da pérola para a pessoa e tentar entrar num acordo que seja de convívio melhor, de relacionamento melhor, de produtividade melhor nos nossos relacionamentos sociais. Então pense nisso. Você tem algum outro ditado, dito popular, uma frase que remeta a essas interpretações? Compartilhe conosco. Eu espero o seu comentário. Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!